Esse debate a gente... Ok, Tá aparecendo? gravando. Ah, tá. Só apertar aqui, né? Prontinho, né? Esse debate que nós chamamos, né? É justamente para abordar um pouco sobre a psicologia positiva, né? Sobre essa gestão voltada para pessoas, né? E fazer isso com base também no livro Florescer, né? E no filme Soul, da Disney, da Pixar, né? Que é um excelente filme e que traz muitas reflexões para o nosso dia a dia. Então, é essa abordagem mesmo da dimensão humana, do seu comportamento e também dessa questão da inteligência emocional, né? E principalmente na questão do trabalho. Priscila, eu queria que você começasse um pouco, né, se apresentando, falando sobre a psicologia positiva, né, qual que é o objetivo dela e os seus benefícios. Então, primeiro, assim, obrigada pelo convite, obrigada por terem me encontrado. Quando eu comecei a minha trajetória, que eu descobri a psicologia positiva, foi uma questão muito pessoal, porque eu era tida como uma pessoa muito otimista. Até que um dia uma amiga minha falou: Priscila, você deve ser uma otimista patológica. Eu falei: não é possível que existe doença de otimismo, eu vou procurar saber. E eu fui procurar estudar isso e descobri que não existia, que doente era quem não era otimista, que ficava doente. E entrei na especialização de psicologia positiva por conta disso, mas antes eu tive uma formação em saúde da família. E isso para mim foi muito importante, essa base de saúde da família, porque a grande base a saúde da família, não sei se vocês conhecem, ela é a base da atuação no SUS, né? Só que na teoria, na verdade, infelizmente, ela não acontece na grande maioria dos lugares, ela não acontece na prática, mas tem lugares, eu trabalhei em lugares que acontece na prática, que nada mais é do que a gente trabalhar a promoção de saúde. E a psicologia positiva, ela foca no bem-estar e no florescimento humano, além da existência das doenças, né? A gente não exclui a necessidade da cura de doença, da cura de processos, mas a gente fomenta as coisas boas e todas as vertentes da psicologia positiva para que esse ser humano passe a desenvolver habilidades que vão permitir que ele não fique doente. Então, é mais do que uma prevenção de doença, que a gente olha também na saúde da família, mas quando a gente fala em prevenção de doença, a gente ainda está pensando na doença. Quando a gente fala de promoção de saúde, é diferente. É como hoje, por exemplo, foi nomeada, né, medicina do estilo de vida, são nomes que se dão, né, ao longo do tempo, ao longo da história da medicina, da psicologia e de todas as formações. São nomes, na verdade, né? Então, a psicologia positiva foi nomeada por Martin Seligman, mas antes disso, ela já existia essa visão de psicologia positiva em vários outros autores que citam, entende? Então, o grande objetivo é o aumento de bem-estar e eu vejo como a promoção de saúde, né? O desenvolvimento do ser humano, que quando ele começa a olhar para o lado bom, para o lado otimista, porque o otimismo e todas essas técnicas aplicadas na psicologia positiva, que eu vou falar para vocês, elas são treináveis. Não é que a pessoa é otimista ou é pessimista e assim será. São técnicas possíveis de serem treinadas, né? Isso é muito interessante, porque a pessoa passa a olhar o lado bom da vida, porque existe na vida de todo mundo, por pior que seja a vida da pessoa. Eu tenho experiência eu trabalhei em comunidades muito, muito carentes no Brasil, muito pobres por quase 20 anos, e porque minha primeira formação lá atrás, eu sou dentista e eu atuava na saúde pública, por isso que eu fui fazer a saúde da família. Então, vai além do que é o desenvolvimento humano, vai além da prevenção, do foco da doença, vai no foco da saúde e da felicidade do bem-estar,
Não sei se ficou claro. Na verdade, deixar de focar, né, nessa questão dos problemas, né, porque é isso que a maioria das pessoas fazem, fica focando tanto no problema, esquece as coisas boas e com isso desenvolve, né, doenças, né, Onde a realmente gente ficou bem claro. foca, aquilo cresce. Tudo que a gente É, foca cresce, né? Aumenta. Então, o objetivo é você ter a capacidade, na verdade, de olhar para o que está bom e o que tem de bom em você. Mas isso a gente fala mais para frente, porque fala um pouco também da questão do trabalho, das forças de caráter e das virtudes pessoais. uhum, Certo. Nesse caso, Priscila, como que você acha que a gente pode aplicar a psicologia positiva também no nosso meio de trabalho? Olha, existem algumas técnicas, tá, que são aplicáveis e treináveis em equipe ou individualmente. Eu faço um trabalho que é para empresas e eu costumo fazer primeiro uma avaliação baseada. Existe, não sei se eu vou sair um pouco aqui mas é dentro da psicologia positiva, existem várias vertentes de estudo. Uma delas é da felicidade interna bruta. Vocês já ouviram falar? não, Não. Existe um índice que foi criado no Butão. Butão é uma cidade muito pequena, é um país muito pequeno no Himalaia, num lugar bem no meio do nada, ali no meio de dois países. Enfim, depois dá um Google em Butão que vocês vão gostar da história. E foi criado ali porque é um país muito pobre, e o rei do Butão na época, que era muito jovem, ele assumiu com 17 anos, nossa, e hoje ainda é o rei do Butão, é um homem muito bem visto, assim, no mundo. E ele disse que a riqueza que tinha no país dele era a felicidade do povo, e não o PIB, o Produto Interno Bruto. E daí que foi criada a felicidade interna bruta. Então, existem alguns estudos em torno disso que falam sobre essas vertentes, do que seria importante para um povo, para uma população ser feliz, efetivamente. E isso a gente leva também para o âmbito menor, não para avaliação de um país, mas para avaliação de locais de empresa, de cidades, de bairros, tá? Então, dentro dessas vertentes, existe um questionário que foi feito, que hoje é aplicado também pela ONU em vários lugares do mundo, em vários países do mundo, e é aplicado para detectar qual que é o índice de felicidade. Então, o que eu fiz com esse questionário? Eu transformei esse questionário num questionário aplicável individualmente, porque quando você aplica o do país, é um tipo de questionário, e individualmente. Então, eu transformei, adaptei esse questionário para ser aplicado e eu aplico nas empresas. Então, como que eu faço? Eu faço uma avaliação inicial baseada nesse questionário, tá? Que é possível de vocês criarem algum tipo de avaliação de vocês, né? Mas nesse questionário existe avaliação de índice de bem-estar psicológico e emocional, físico, saúde física, saúde dos relacionamentos, educação, cultura. E a gente não fala em níveis, eu estudei mais do que você. Não, a gente fala de satisfação. Porque muitas vezes a formação hoje é muito subjetiva, né? Às vezes a pessoa não precisa de uma universidade, como era na minha época, né? O que validava a gente era diploma, hoje não é mais assim, né? Então, nível cultural, nível educacional, padrão de vida financeiro, governança, que é muito interessante, governança, porque não é o governo do seu país que faz tudo, é quanto você participa das ações comunitárias, quanto você é pertencente à tua comunidade. Então, todas essas avaliações é possível se aplicar numa empresa para você chegar a alguma conclusão do que pode ser efetivamente resolvido. Porque para você aplicar algum tipo de técnica de psicologia positiva, você precisa entender qual é o objetivo que você vai querer alcançar.
E para isso você tem que saber onde que está pegando para o teu funcionário, onde que está ruim para ele, porque às vezes não é uma questão dentro da empresa, é uma questão fora e precisa ser sanada, porque aquele cara não vai render ali dentro. Entende? Então vai além das portas da empresa. A psicologia positiva, quando é aplicada no trabalho, ela não fica ali, eu vou aplicar uma técnica para melhorar o relacionamento entre os funcionários. Tá, mas se a vida do cara tá uma porcaria do lado de fora, não vai melhorar o relacionamento dele dentro da empresa. Entende? E o cara, muitas vezes, tem um baita de um potencial, né? Exato. Então, assim, como se aplica isso dentro de uma empresa? A gente pode pensar em grupos de meditação, que vai melhorar o quê? Vai aumentar o foco, vai melhorar a questão da tua visão, da tua produtividade. E, por exemplo, aumentando o foco, você vai conseguir também enxergar e focar, muitas vezes, no que tá bom, no potencial, né? A gente fala muito disso na psicologia positiva, daquele trenzinho puxando e do vagão na frente, que, por exemplo, não adianta a gente ficar aqui consertando esse que está lento. Pega o da frente, pega o potencial, o que tem de melhor, que isso daí vai puxar aquela pessoa, né? Existe um questionário que foi feito, que é muito legal aplicar nas empresas, que é o VIA. Vocês conhecem o VIA? Não. É o VIA, Forças de Caráter e Virtudes. O Martin Seligman, com vários professores universitários e estudiosos, cientistas, enfim, uma infinidade de uma equipe dele, fez um estudo e tem um livro publicado, assim, bem desse tamanho, que se chama Forças de Caráter e Virtudes. O que é? Na verdade, as virtudes, eles estudaram num período da história de mais ou menos 3.000 anos. Tudo o que todas as culturas, o que todas as religiões, tudo que era ético, tudo o que ao longo da história se dizia ser virtude. E chegaram a 6 grandes virtudes. E dentro dessas 6 grandes virtudes, 24 forças de caráter. Cada uma se subdivide em algumas forças de caráter. Então, por exemplo, existe um questionário que é internacional, que é validado, vocês podem acessar, chama Via Forças de Caráter Questionário. No Google vocês conseguem fazer e aplicar. Ali vai mostrar quais são as suas forças e virtudes natas, o que você já nasceu com aquilo. Entende? Então, muitas vezes, se você aplica o questionário em momentos diferentes da vida, aquilo muda muito pouco. As 5 primeiras geralmente estão sempre lá na frente, elas variam entre elas, assim, mas são as 5 primeiras. E as últimas também, sempre mais ou menos ali, naquela mesma média. Então, o que isso quer dizer? Que é uma virtude sua, é um potencial seu. Por exemplo, o meu potencial é descobrir que... Por que eu sou muito, mega, super patologicamente otimista? A minha primeira força de caráter é... Como é que é o nome, gente, dela oficialmente, assim? Mas é a apreciação da beleza, se chama. Oficialmente chama. Apreciação da beleza. Então, eu consigo ver beleza em tudo. Ela sempre tá, o meu potencial, o meu olhar sempre vai para o belo, o meu olhar sempre vai para o que tá bom. É uma coisa muito genérica, assim, né? Então, quando eu vi o meu resultado do questionário, eu falei, ai, que pouco, né? Porque tem tantas virtudes da coragem, nananã. Falei, ai, apreciação da beleza, que bobagem. Depois eu fui entender que tem a ver com o meu otimismo. Aí tem otimismo, tem várias outras forças de caráter. Então, a psicologia positiva, por exemplo, dentro de uma equipe, trabalha o potencial de cada pessoa. Não vai lá no final da lista ver o que ela tem de ruim. De ruim, não. Na verdade, todo mundo tem as 24 forças de caráter, mas em menor potencial ali, tá lá por último, sabe? A psicologia positiva não vai focar ali naquelas. Ela vai focar nos seus 5 maiores potenciais, 3 maiores potenciais.
para trabalhar em cima disso. Porque é ali que você vai usar a tua força quando tiver em problema de equipe, quando tiver que tomar uma decisão rápida. Então, por exemplo, assim, uma das grandes importâncias da psicologia positiva em empresas é a tomada de decisão que você passa a ter, entendeu? A resiliência que você passa a ter, porque você trabalhou aquilo. E aí você vai entender quem da equipe tem aquelas qualidades e você vai posicionar melhor as pessoas. É muito interessante de trabalhar nesse sentido. Como é que a gente está Isso é de muito tempo? interessante mesmo. Muito. Eu posso passar depois os links para vocês? Que é Queremos. muito legal vocês fazerem esse teste para saber as forças de caráter. É muito legal. E no próprio teste tem tudo explicadinho, cada força, entendeu? Uhum. Porque é É muito focar bom. realmente, né? Às vezes a pessoa tem um potencial tão grande para determinada coisa e as pessoas ficam focando num problema que às vezes é mínimo, né? Em comparação com o potencial dela. Vai reforçar realmente, né, esses pontos positivos e talvez muitas pessoas estão desenquadradas, né? É pegar esses pontos positivos e colocar elas na área que elas brilham, Tem né? Se muita destacam mesmo, gente né? mal posicionada. E a psicologia positiva ajudaria com isso, né? Reforçando. Ajuda com isso e ajuda na tomada de consciência, eu acho, daquela pessoa, dela saber o potencial que ela tem. E Ela poder usar, consegue né, entender, ela consegue completamente o entender, potencial. não E quando ela vê só, potencial, né? não só no profissional, porque não adianta resolver só no âmbito profissional, entende? Quando se fala de relacionamentos interpessoais de maneira geral. Uhum. Quando se fala de saúde física, não se fala só em horário de trabalho, fala se essa pessoa pratica atividade física, se ela se alimenta bem, fala uma porção de coisas. Tem até uma questão assim, muito interessante no filme Soul, que em determinado momento tem uma personagem, que é a 22, que ela está procurando ali os seus objetivos. E durante esse período do filme mostra que ela teve diversos mentores, né? Inclusive mentores renomados, né? Teve Madre Teresa de Calcutá e vários outros, e inclusive a Madre Teresa falou que ela não era uma boa discípula, né? Por quê? Porque talvez esses líderes não foram assim, eles eram muito competentes, mas não foram capazes de tratar esse lado humano da personagem, né? E mostrar nela o que ela realmente era boa. E durante esse período ela conheceu o personagem Joe e ele teve um lado mais humano, onde ela conseguiu aflorar mesmo essa capacidade que ela tinha, que até então não tinha sido vista. Com isso a gente consegue perceber também até a questão da importância dos gestores, né? Tanto que os gestores têm um papel fundamental em explorar esse lado positivo das pessoas. Hoje você percebe alguma vertente um pouco Mas a função do gestor não é fazer aflorar, né? É dar ferramenta para que a pessoa aflore, né? Porque o florescer é uma das características muito fortes que eu acredito, que eu falo para vocês aqui, é o que eu acredito e concordo com a psicologia positiva, né? Ela não é perfeita em tudo, mas assim, é a autorresponsabilidade. Uhum. Entende? O personagem, por exemplo, era uma responsabilidade dele entender onde ele ia florescer. Eu não me lembro se é ele ou ela no filme, mas acho que é ele. Eu acho que é ela. Ela? 22. Uhum. A 22. Então, 22, é verdade. Então, a responsabilidade é da pessoa. E uma outra observação sobre a questão desse personagem é, quando a gente fala em psicologia positiva, essa questão de propósito é uma coisa tão polêmica, porque não existe um propósito de vida único, e o propósito não é onde você vai chegar. Não é. O propósito é o caminho. Isso quando eu entendi, isso caiu assim, que nem uma bomba na minha cabeça. Porque assim, o propósito é o caminho que você vai fazer até lá. Exato. Onde você vai filme, chegar é a sua meta, é o seu alvo, é o seu objetivo, é a sua conquista, e que não é tão legal quanto o caminho. Vocês são Isso meninas novas. Tem idade? Quantos anos vocês têm? Deve ter a idade do meu filho. 27. 27, 26. Meu filho tem 24. Então, No assim, filme tem uma parte que o Joey estava com a cantora, né? Ele realizou o sonho dele, né?
tudo que ele almejava, o propósito da vida dele era tocar no palco com ela. Aí ele acabou e sentiu aquela sensação que a gente já sentiu também, que é de um vazio, de você ter conquistado o que você mais almejava, mas e aí? Porque o propósito não era conquistar, entende? Exatamente. O propósito Era o caminho. O Isso. propósito E era ela... ele ter entendido tudo do caminho, era ele ter curtido todo o caminho. Isso é Isso. propósito, traduzindo assim para a parte acadêmica, isso é propósito, não é onde você vai chegar. Exatamente. Entende? E quando você chega lá, você já tem que estar com vários outros propósitos na gaveta ali para tirar qual que eu vou fazer agora, porque isso motiva você ir adiante. Entende? Porque Isso. senão perde o sentido totalmente, real, assim, perde o sentido das coisas. E as pessoas E não tem muitas... entendem, né, que muitas vezes vem, assim, por exemplo, onde você chegou, onde eu cheguei, onde fulano chegou, onde conquistou, e muitas vezes não é isso, é o que eu trouxe comigo de tudo que eu caminhei, isso sim é o propósito, é o caminho, a caminhada. Por isso que E o durante 22, a 22 estava porque as pessoas acham que o propósito é uma coisa lá na frente, né? E não é. Na verdade, o filme, a ideia principal dele é justamente reforçar isso, né? Que a gente às vezes fica tão focada naquele propósito que esquece tudo que aconteceu para chegar nele, né? E a gente perde às vezes a vida inteira almejando um propósito. E quando consegue ele, vem aquela sensação de vazio. E aí a gente perdeu tudo que a gente passou, né? Perdeu experiências. E tem até a questão assim, a gente atingiu o propósito, a gente tinha um propósito tão forte, atingiu ele, e aí depois, né? Vem aquela questão do vazio mesmo, e esse pós-objetivo alcançado, né? Como que fica? Então, na verdade, seria essa questão de não focar tanto no objetivo, ter um objetivo, né? Mas aproveitar também a caminhada, né? Seria isso, né? Eu acho que, assim, não sei se vocês já viram a pirâmide de Maslow. Já viram? A pirâmide Sim. de Maslow, sim, que tem a base, que é ali a sobrevivência, tal, depois. Quando você chega no pico da pirâmide, é como se você tivesse chegado conquistado, né? Eu cheguei ali no pico da... Tá, e daí? E depois do pico da pirâmide? O que vem? Né? Exatamente. O que vem depois? Vem justamente o transbordar daquilo. O pico da pirâmide é a sua autorrealização. Agora, você só consegue florescer como ser humano quando você consegue transbordar isso para outras pessoas. Então, assim, porque não existe propósito nenhum na vida se não existe compartilhamento. E aquelas pessoas que te acompanharam no caminho até ali não são as mesmas pessoas que vão te levar para um nível acima. Então, assim, é um nível... Quando você chega no nível de florescimento, é um grande desafio de romper, porque você rompe relações, você rompe laços, você rompe fronteira, você rompe uma opção de crença que você tem, para daí você passar a transbordar, que é o que a gente fala na psicologia positiva, a gente chama de transcender. É o transcender, é quando você já está assim, poxa, eu cheguei, e isso não é um estado. Isso pode acontecer mesmo que você tenha alguns problemas daí na base da pirâmide, no meio da pirâmide, porque você está conseguindo crescer e evoluir naquele estado. Quando você chega ali em cima, você passa a transbordar e a transcender, a ajudar outras pessoas a passar sua mensagem, mesmo que você passe a ter um problema lá na base, aquilo lá fica tão pequeno, entende? Que ninguém mais te tira ali do topo da pirâmide. Você não volta mais do topo da pirâmide quando você passa para esse nível de transcendência. Quando a Élica me convidou, que ela falou, ai, Priscila, eu queria te dizer que, né, uma coisa é voluntária. Eu falei,
Eu falei, tu não te preocupa, porque quando a gente tem uma trajetória que a gente aprende, a gente precisa transcender e transbordar a mensagem, porque senão não faz o menor sentido ter chegado no pico da pirâmide de Maslow. Grande porcaria. Entende? Então, assim, um dos grandes objetivos da psicologia positiva é fazer as pessoas entenderem isso. A felicidade está muito, 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 assim, além do que momentos alegres, assim, momentos de realização. Até no livro Florescer, eles até trocam a palavra, eles não utilizam a palavra felicidade, eles utilizam a palavra bem-estar, né? Que, na verdade, tem uma ligação muito próxima, né, do propósito com a busca da felicidade, né? Porque a gente está atrás, né, do propósito e acha que quando chegar no nosso propósito, vai chegar também aquela sensação plena de transcender, de felicidade plena, e que isso não vai abalar, né? No livro a gente viu a respeito disso, que eles mudam a palavra, eles não colocam em busca da sua felicidade, sim do seu bem-estar. Porque antes desse livro, o Martin Seligman escreveu um outro que chama Felicidade Autêntica. E daí tinha a tal da teoria da felicidade autêntica, até que ele... É como se fosse o florescimento é como se fosse uma evolução da felicidade autêntica, assim, né? E existem também algumas questões sobre mensurar isso, né? Porque você fala assim, é muito bonito o discurso, tá, mas como a gente vai colocar isso em formato acadêmico, mensurar e fazer um estudo científico de que isso funciona? É um grande desafio, porque tem muita coisa que é subjetiva nesse campo. Então, os subprodutos, o que vem antes, é mensurável. Então, por exemplo, vamos medir, então, qual que é o teu nível de padrão de vida? Qual que é o teu nível de saúde física? Qual que é o teu nível de... Entendeu? Quando você começa a medir as minúcias, você começa a perceber o subjetivo, o todo daí. Entendeu? Existem, assim, pilares na psicologia positiva, por exemplo, para trabalhar, por exemplo, automotivação, autorresponsabilidade, existem pilares, né? Ou não? Como que é trabalhado isso? Olha, não existe uma regra, na verdade, tá? Existem técnicas que podem desenvolver. Então, assim, por exemplo, existem técnicas do otimismo, existem técnicas da gratidão, técnica do perdão, técnica... eu acho muito legal o mindfulness visto na psicologia positiva. Existe o estudo dos relacionamentos. Então, assim, nem sempre, para você atingir determinado objetivo, você precisa usar como uma terapêutica tradicional, que você precisa seguir um protocolo para você conseguir chegar ali. Não, você pode pensar, isso vai funcionar para esse grupo ou para essa pessoa, então vamos aplicar a técnica da gratidão e fim, acabou. Entende? Então não existe um protocolo para você realizar isso. Existe um leque de opções que você pode usar em conjunto ou como você pode usar só um, quando você vai fazer qualquer trabalho. Por exemplo, na questão de uma empresa, ela poderia verificar quais que são os pontos que geram maior insatisfação, alguma coisa nesse sentido, e trabalhar ele em específico? Em vez de trabalhar, às vezes, várias coisas, né? Pode, mas eu acredito que trabalhar ele, trabalhar o ponto específico, né, de insatisfação envolve fomentar, para a psicologia positiva, tá? Fomentar o que tem de bom. Porque é assim que funciona. Não é sanar o problema. É mais do que sanar o problema. Entende?
Elevar mesmo essas coisas boas, né? Eu acho que é importante identificar o problema e deixa ele ali. Trabalhe os pontos fortes, daqui a pouco você vai visitar aquele problema, ele não existe mais. É assim que funciona a psicologia positiva. Seria um método de deixar essa caminhada, né? Como a gente comentou, essa caminhada em busca do nosso propósito, seria um jeito de deixar ela mais leve, um jeito de aproveitar mesmo a caminhada. É mais leve e eu diria que é mais resolutiva. Porque é aquilo, ao invés de você, por exemplo, usar... Eu trabalhei em todas as áreas, eu trabalhei na área da dor, na área da doença, né? Trabalhei em hospitais como dentista, eu trabalhava em ambulatório de oncologia infantil, né? Então, assim, eu trabalhei em muitas áreas de doença e de dor. Depois trabalhei na área da saúde da família, que é você também trabalha com prevenção à doença, com cura, né? Tratamentos, mas você trabalha com promoção de saúde. Né? A equipe de saúde da família que eu participei, a gente ia na casa das pessoas, ver o que elas tinham dentro da geladeira, por que ela estava obesa, por que ela estava diabética. A gente abria a geladeira. Ia fazer uma visita como quem nada, como quem não quer nada, senhora, posso me servir aqui de uma água? E a gente via o que aquela pessoa estava comprando para comer. Por que a diabetes dela não estava regular, entende? Então, assim, e daí, ok, trabalhei nessa, né, que trabalha nos 3 âmbitos, assim, né, do tratamento, da cura, da prevenção e da promoção de saúde. De uma forma diferente, que daí a gente aplicava exercício físico, uma porção de coisas. Agora, na psicologia positiva, você não atua na dor. A dor, ela se cura a partir da execução da promoção de saúde. É diferente. E não que aquela pessoa vai deixar de ir ao médico e fazer os tratamentos. Mas acontece de depois de um determinado período, a pessoa não produzir mais aquela doença. A pessoa não ter mais aquele problema. Assim como grupos e empresas. É a mesma coisa. E eu acho hoje que é a solução. Uhum. No livro do Seligman, ele até demonstra alguns estudos, né, feito com, às vezes, pessoas que tinham um pouco de depressão, né, e verificou que, por exemplo, quem utilizava de remédios para tentar sanar esses problemas, 7% tinha algum tipo de melhora, mas quem utilizava da psicologia positiva tinha quase 40% de melhora, né? E isso a gente pode trabalhar nas empresas até para diminuir também a síndrome de Burnout, né? Muito. Muito. Mas assim, demais. Demais. De vocês aplicarem, por exemplo, grupos de mindfulness, grupos de fazer um quadro. É muito legal, muito interessante fazer quadro da gratidão em empresas. Você tem que colocar ali todos os dias 3 post-it, 3, tem que ser 3, pelo menos 3. Sobre 3 coisas que você é grata naquele dia. Não vale colocar, sou grato pela minha vida, pela minha... Não vale. Uhum. São 3 coisas que aconteceram naquele dia que você é grato. Ah, alguém serviu um café para mim. Hoje o banheiro estava limpo. Sei lá, sabe umas coisas assim? Porque treina o cérebro de todo o coletivo a olhar para o que deu certo. Isso cura de uma maneira surpreendente. E aí o que está ruim fica muito aparente, assim, ninguém aguenta o que está ruim. Vão dar um jeito de resolver, porque fica tão distante do que vocês passaram a ver como realidade as coisas boas, que aquilo que está ruim, ou vocês vão jogar fora, mudar, fazer, entendeu? Isso é muito legal. O quadro da gratidão em empresa é muito legal. Isso também a gente considera dentro ali da inteligência emocional, psicologia positiva, por exemplo, porque às vezes tem até uma parte do filme que é bastante interessante, que às vezes ele está tão focado no emocional, né?
Ele está tão fora, assim, da realidade que ele cai no bueiro. Então, ele deixa o racional de lado e utiliza somente o emocional. E hoje as empresas focam bastante nisso, né? E tanto é que a gente percebe que nas contratações recentes das empresas, a maioria, principalmente, assim, para, às vezes, cargos altos, escolhe pessoas que têm inteligência emocional, né? Que dica você, assim, daria mesmo para as pessoas conseguirem aprimorar esse lado? Utilizando a psicologia positiva automaticamente, já vai estar melhorando esses aspectos da inteligência emocional? Como que seria? Olha, vai, mas de toda forma, os líderes, para eles virem a se tornar líderes, eles já precisam ter uma inteligência emocional acima da média, né? Porque são pessoas que precisam ter gestão da emoção, principalmente em tomada de decisão. Eles precisam gerir a emoção deles. Então, eles precisam trabalhar um nível acima disso, sabe? Sim, eu acho que a meditação é uma cura coletiva, assim, né? Um mindfulness, não precisa virar nenhum Buda, mas, assim, o treino mental da meditação é uma coisa que faz você ter controle das emoções. E o que acontece? Você fica presente, você fica presente no que está acontecendo. E você começa a perceber aquela emoção antes dela explodir em você. Por isso que ele melhora a gestão emocional, entende? Porque você sabe que aquilo vai sair do teu controle. Você sabe que a partir daquele momento a tua cabeça já não vai mais pensar direito. E o trabalho a partir dali já não vai render. E as decisões que você tomar a partir dali vão estar, sabe? Assim como, por exemplo, assim, eu digo para coisas grandes e para coisas pequenas. Por exemplo, quando vocês estavam ajeitando o computador, né? Porque podiam desesperar, não sei se estavam desesperados, mas assim, isso é gestão de emoção também. Funcionou, demorou um pouquinho mais, mas funcionou. E tá tudo bem. Entende? Então, assim, existem treinos que são possíveis de ser feitos nas empresas para poder gerir melhor a emoção de maneira geral. Isso é inteligência emocional, é saber fazer a gestão da própria emoção. Porque raiva, tristeza é normal, todo mundo passa e se não passa, aí tem algum problema, né? Se a pessoa não navega por esses sentimentos, a pessoa daí sim tem algum problema. Agora, você conseguir gerir isso é muito bom. Você perceber esse sentimento chegando, você transformar ele e usar como energia positiva. Inclusive a raiva, assim, a raiva é maravilhosa, né? A raiva, como potência de produção, a raiva é maravilhosa. Né? Mas tem gente que com um momento de raiva coloca tudo a perder, né? Machuca outras pessoas, fala o que não deve falar. Então, os líderes, principalmente, eles precisam ter uma excelente inteligência emocional, porque senão não serve para ser líder. E, por exemplo, como que a gente conseguir um engajamento, que as pessoas se engajem nisso, para que todos tenham um bom percurso até chegar ao seu propósito? Às vezes a gente percebe, por exemplo, em determinadas ações, né, justamente para aumentar esse nível de satisfação, que nem todo mundo está motivado, né? Como que a cooperativa ela pode fazer para trabalhar o engajamento de todos nesse tipo de ação, de trabalhar o engajamento para a psicologia positiva, pra fazer com que todos participem, né, dessa, assim, pelo menos boa parte, né? Claro que a gente sabe que tem muitas pessoas que, independente do que se faça, né, às vezes não vai conseguir, né? Mas eu falo assim, como que a cooperativa pode trabalhar para que todas as pessoas aumentem essa forma de trabalhar através da psicologia positiva? Olha, eu acho que mostrando que está preocupado com a pessoa e não que está preocupado que aquela pessoa melhore para ter um melhor faturamento, porque é isso que as empresas fazem hoje. Trabalhar o lado humano mesmo, né?
humanizar, sabe? Querer saber das pessoas. Porque, assim, e isso são os líderes. Os líderes precisam querer saber das pessoas que estão ali. Porque hoje o que eles fazem é justamente treinamento, isso e aquilo, para... é muito claro que é para o benefício da empresa. E tem que ser o contrário, tem que ser para o benefício da pessoa. E a consequência vai ser um benefício para a empresa. Porque as empresas são feitas de pessoas. Elas são feitas de pessoas e elas atendem pessoas. Então, se o foco não for a pessoa, o ser humano, não funciona, não vende o peixe. Ninguém quer fazer. Entendeu? Não vende, isso não vende, não convence. Não, Entende? Eu tô fazendo um trabalho aqui que é de atendimento a empresas aqui na Itália. E eu tinha que fazer uma página de vendas, né? Uma landing page. E o cara que é um intermediário de venda, né? Como se ele fosse mostrar meu trabalho para as empresas. E eu percebi, assim, que ele não tinha entendido. Porque a primeira coisa que ele falou para mim, já está comprovado que se melhorar isso, vai melhorar em 14% o rendimento dos funcionários, nananana. E daí só que as pessoas não estão muito interessadas em investir nisso, mas existe um fundo que o governo patrocina isso, então eles podem captar esse fundo e o dinheiro não sai da empresa. Aí eu fiquei pensando, eu não respondi, porque a minha vontade era de né? Aí a gestão das emoções, eu fiquei quieta e fiz uma página de vendas. E a primeira chamada era assim: a sua empresa é feita de pessoas? Essa era a frase de cima da minha página de vendas. A sua empresa vende para pessoas? Então você precisa ler enfim, daí fiz lá minha venda. Mas a primeira chamada era isso, porque o cara não tinha entendido que era sobre gente, era sobre pessoas, não era sobre lucro. O lucro vem, mas não é sobre o lucro, é sobre pessoas. Eu acho que é aí que você consegue engajar a equipe. E isso é do líder que convida. Ele precisa demonstrar isso para a equipe. É tudo uma Ele precisa consequência. ser essa pessoa. Porque se ele não é essa pessoa, ele não serve para ser líder. Se não servir essa parte, pode cortar, mas enfim. Se vai queimar o filme, corta. Sem problema. A gente gostou bastante desse bate-papo, viu, Priscila? Acaba que, assim, a gente tem que encerrar, né? Porque senão, às vezes, fica muito extenso. Mas nós queremos agradecer demais a sua participação. Imagina, Foi uma obrigada a excelente vocês. conversa, nós aprendemos muito, né? Foi bastante esclarecedor. E você quer deixar uma mensagem final para quem nos assistir sobre a questão da psicologia positiva, como que ela pode ser trabalhada ao longo do nosso dia a dia como colaborador e como pessoa também, né? Isso na nossa vida em geral, porque eu sei que, como você mesma falou, a psicologia positiva ela vai influenciar em vários aspectos da nossa vida, né? Então, você tem uma mensagem para que a gente consiga trabalhar isso no nosso dia a dia, né? E tornar pessoas mais assim, positivas? Olha, primeiro eu acho que os líderes precisam entender isso. Só que as pessoas precisam entender que elas também são líderes em alguma esfera, né? Vocês são líderes em alguma esfera, ou na casa de vocês, ou em roda de amigos, ou enfim, em alguma questão vocês também são líderes e vão ser, né? Então, eu acredito que o líder, ele não dá ordem de cima para baixo, ele dá exemplo de cima para baixo. Então, mais do que gerir pessoas ou fazer com que grupos melhorem para melhorar a performance, eu acho que se os gestores melhorarem
individualmente, eles vão refletir isso na equipe. Uma equipe com um gestor bem resolvido é outra equipe. Eu acho que isso reflete na vida de vocês, profissional e pessoal. Isso a gente leva para casa. Um trabalho que a gente faz engajado, feliz, a gente chega em casa completamente diferente do que um trabalho que a gente está ali só para receber o salário no final do mês e os benefícios de bônus e selos e sei lá o quê. Acho que é isso. Sete, muito obrigada. Obrigada, Priscila. De nada, Foi um meninas. prazer estar com você nesse momento. Foi muito bom. Eu vou gravar e mando para vocês. Eu transferi agora para o e-trans. Ele já manda. Tá Não, bom. Sete, Tá então, bom? muito Obrigada, obrigada. Bom viu? trabalho. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Tchau. Obrigado. Tchau, de nada.